O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo nas suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, e por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse para os discípulos: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de engrenar no sermão que preparei para o dia de hoje, eu queria que nós partíssemos juntos de uma única premissa. Você sabe que Deus criou o mundo do nada. E depois que Deus criou o mundo, Ele foi se dando a conhecer. Ao longo dos anos, dos milênios, Deus foi se manifestando para que nós soubéssemos quem Ele é. E veja,
aquilo que Deus nos contou a respeito dele e que está na Bíblia é imutável. Existe pelo menos duas características a respeito de Deus. A gente sabe que Deus é amor. Você sabe o que é amor? Você já experimentou o amor? Deus é amor e Deus é justiça. Deus é amor e Deus é justiça. Vamos repetir, compadre, o que Deus é? Deus é amor. Deus é amor e Deus é justiça. E veja, não existe um dia que Deus assim acordou mais amoroso, então ele tapa o sol com a peneira e se você fizer alguma coisa errada, ele deixa de ser justo. O caráter de Deus não varia. O caráter de Deus não é volátil. Deus não tem TPM. Deus não acorda com estafa. Deus não fica estressado. Deus não fica ansioso. Deus não muda de humor. O que Ele é hoje, Ele vai ser amanhã e Ele sempre foi. E o que Deus é? Amor e justiça. Ele sempre, toda hora, sempre, Ele é amor e Ele é justiça. Ok? Todo mundo concordou comigo? Pois bem, a Bíblia nos diz então que esse Deus que é amor e justiça, Ele resolveu fazer uma aliança com o homem. E o primeiro homem que Ele propôs esta aliança chamava Abraão. Nós estamos dizendo aqui de 4.000 anos antes de Jesus. E quando Deus se manifestou para Abraão e disse assim: Abraão, eu queria fazer uma aliança com você. Naquele tempo não existia fórum, não existia assinatura com caneta Bic registrada, não tinha documento, papel passado. O que existia naquela época? A palavra de homem. Então suponhamos que eu fosse nascido naquela época de Abraão, e eu fosse um fazendeiro. Eu tinha muito trigo, e você era uma fazendeira que tinha muita ovelha. Eu ia fazer uma aliança com você. Você me dá carne e eu te dou farinha. Mas só que a gente tinha que fazer um combinado com palavra de honra. O que a gente fazia? A gente pegava um cabrito, rachava o peito dele, espalhava as vísceras dele no chão, e a gente ia pegar um na mão do outro com o cabrito morto no meio. Porque nós estávamos dando um para o outro palavra de honra. Se por um acaso eu fosse infiel àquilo que eu prometi, ela podia ir na minha casa e fazer comigo aquilo que nós dois tínhamos feito com o cabrito. Da mesma coisa você. Se você fosse infiel, eu tinha o direito de fazer isso com você e os seus filhos. Quando Deus se manifestou a Abraão e disse: eu quero fazer uma aliança com você, Abraão entendeu conforme era a cultura dele. Tanto que, se você for na Bíblia, Abraão matou um monte de bicho e ficou esperando Deus vir pegar na mão dele. Mas, gente, vamos falar a verdade aqui, convenhamos. O coitado do Abraão tinha 90 anos. Ele não tinha força nem de fazer filho na mulher dele. Pensa no homem frouxo. Ele ia ter condição de ser fiel com Deus, porque Deus não muda. Mas Abraão, coitado, ele estava só a capa da gaita, o chassi do grilo. Ele não tinha condição nenhuma. E deixa eu dizer, eu e você também não temos condição. Qual que era o nosso fim? Acontecer conosco o que aconteceu com o cabrito. Porque fez errado, tem que pagar. E eu disse para você que Deus, no começo da homilia eu falei, Deus é amor e Deus é... E Ele não vai dar um jeitinho brasileiro.
Que a gente não fala que o brasileiro tem jeitinho. Tipo assim, você fez errado. Mas cala a boca, fica quietinho. A gente dá um jeito. Você está sem 10 centavos? Pode ir embora, deixa 10 centavos para trás. Nós temos aquilo que a gente chama de jeitinho brasileiro. A gente dá um jeitinho para maquiar. Deus é amor e Deus é justiça, e Ele é isso o tempo todo. Deus não tem jeitinho brasileiro. Nós fizemos aliança com o cabrito aqui no meio. Quem errar vai morrer. Eu te amo muito, mas eu também sou justiça. Mas aí que entra. Deus não tem jeitinho brasileiro, mas Ele tem o jeitinho divino. Ele, sabendo que nós não íamos dar conta, o que Ele fez? Ele pulou para o nosso lado. Ele se fez homem para que nós conseguíssemos apertar a mão dele e ser... Você está entendendo o que o Padre está dizendo? Deus pulou para o nosso time. Eu vou fazer uma comparação. Imagina que aqui no bairro São José, num campinho de várzea aí, num lote vago qualquer, nós vamos fazer um jogo de futebol. Os ministros da Eucaristia, tudo velho, barrigudo, e a seleção brasileira. Não, pior, os ministros da Eucaristia e o time do Galo. Ô, trembão. Gente, os ministros da Eucaristia iam perder de balaiada. Mas agora, para os ministros da Eucaristia ter uma chance de ganhar, o que nós fizemos? Nós vamos emprestar o Messi para vocês. Você está entendendo o que Deus fez sem deixar de ser amor? Pelo contrário, sendo amor supremo, amando até o fim, como diz o Evangelho de hoje. Amando aqueles que eram seus, Ele os amou até o fim. O que Ele fez? Ele mandou Jesus para o nosso time. E Jesus tinha a condição que Abraão não tinha. Por isso que no dia da ceia, Jesus disse: este é o sangue da nova aliança. Porque a antiga aliança que Deus fez com Abraão, ela furou. Porque Abraão não tinha condição, mas eu agora estou pegando na mão de Deus. Eu sendo um de vocês, eu estou pegando na mão de Deus e eu estou dizendo para Ele, agora a aliança é para valer. E gente, o time ganha por causa do atacante, mas todo mundo faz festa. Só Jesus acertou o pênalti, mas todo mundo levantou a taça. E quando a gente comunga dele, a habilidade dele, a santidade dele, o amor dele entra dentro da gente, de maneira que Deus não deixou de ser justo. O mal, todo o mal que acontece nesse mundo, a fome da África, as doenças, os vírus, os hospitais, a pobreza, nada, Deus não tapou o sol com a peneira. Deus foi justo, mas Ele também amou, Ele veio, Ele experimentou tudo, e Ele ainda se fez alimento para nós. E sabe qual que é a beleza dessa missa de hoje? Porque nós estamos falando aqui da Santa Ceia, mas o Evangelho falou do lava-pés. Eu não sei se você prestou atenção nos detalhes, mas o Evangelho que o padre leu diz assim: amando aqueles que eram seus, Jesus os amou até o fim. Aí o Evangelho diz assim: estando sentado para a ceia, Jesus se levantou da mesa. Aí São João diz assim: Ele tirou o manto. Ele tirou o manto. Ajuda aqui, acólito. Ele vestiu uma toalha. Cadê a toalha? Você está prestando atenção no detalhe do Evangelho? O que quer dizer tirar o manto? Não quer dizer que ele tirou uma peça de roupa. Ele morava no céu. Ele tirou o manto da divindade.
Ele tirou o manto da divindade. Daí ele pegou a toalha, que é essa carne podre, velha, feia, nossa. Essa carne que apodrece, que dá pus, que fica doente, é a toalha. Jesus pegou. Jesus se cingiu com a toalha. E o que ele fez? Ele abaixou. E qual que é a parte mais suja do corpo? O pé. Você tem coragem de andar lá no centro de Divinópolis o dia inteiro, a tarde inteira, chegar de noite, você dá uma passada na língua assim, esfregar no seu pé e voltar lá de novo? Tem? O Evangelho diz que Jesus foi na parte mais suja. Ele desceu no nosso pior. Quando o Evangelho diz que ele tirou o manto, quer dizer, ele deixou a divindade, porque ele estaria lá numa boa, ó, eu sou Deus, não estou sentindo falta de nada. Ele deixou o manto, ele vestiu a toalha, ele abaixou, e ele foi na sua sujeira. Sabe aquele seu dia pior, aquele seu dia mais triste, aquele dia que você recebeu aquele exame, aquele dia que você estava internado naquele hospital, Jesus desceu lá. Jesus foi lá embaixo, para dizer assim, se eu, que sou eu fiz, por que você não pode fazer um pouquinho? Por que você não pode aguentar firme um pouquinho? Aquela pessoa que te incomoda, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te injuriou, aquela pessoa que te amaldiçoou, que te invejou. Gente, o pior não foi nem lavar os pés dos discípulos, foi lavar o pé de Judas. Ele sabia antes. Ele podia estar de boa, ele veio, ele desceu, ele foi no mais podre de nós. Jesus consegue ir no seu, sabe aquela coisa que você nunca contou nem para o padre na confissão? Sabe aquele momento que ninguém sabe da sua vida, que te dói, que você não tem coragem de contar nem para o psicólogo? Jesus estava lá. E ele disse para São Pedro, quem já tomou banho precisa senão lavar os pés. Ele te trouxe nessa missa aqui hoje para te lavar. Como a igreja não pode lavar o pé de todo mundo, a gente traz 12, para simbolizar os 12 apóstolos, porque aquilo que nós vamos fazer aqui é um rito, não é um teatro, não é uma encenação. Porque se você tiver com o coração aberto, enquanto o padre estiver lavando os pés das pessoas aqui, ele vai estar lavando a sua sujeira aí. Enquanto o padre lava os pés aqui, Deus aí, ele vai dizendo assim, olha, eu vou lavando você. Lembra que o padre falou do cordeiro estribuchado ali no meio do trato dos fazendeiros? É por isso que na hora da missa o padre pega a hóstia, levanta e diz, eis o Cordeiro de Deus. Ele morreu para que o nosso trato, o nosso time vencesse. Ele ganhou o pênalti, nós levantamos a taça. Nesse momento então nós vamos fazer este rito do lava-pés. E eu queria mesmo que enquanto nós cantamos, enquanto o padre fosse lavando, você aí no seu lugar fosse deixando Jesus lavar. Sabe quando a gente passa o dia inteiro, especialmente agora na época do calor, a gente passa o dia inteiro na rua, e a gente está doido para chegar em casa para tomar um banho, porque parece que só da água cair já alivia. Eu estou como padre profetizando, que depois do banho que você vai levar nessa missa aqui hoje, você vai embora parecendo que tomou realmente um banho no dia de calor. Porque Jesus vai te lavar, amém? Ele vai te lavar enquanto o padre lava os pés das 12 pessoas.
Ele vai lavar você e vai lavar com o sangue dele. E que o sangue dele caia na sua cabeça, nos seus braços, nas suas pernas. Que o sangue dele banhe você por inteiro. E que você saia daqui cheio de Deus. Porque ele deixou a divindade dele, ele vestiu a toalha e ele abaixou aqui na maldade da nossa vida. Só porque ele nos ama. Que Deus te lave nesse momento. Nós então agora vamos fazer o rito do lava-pés. Vocês sabem que a igreja todo ano vive a campanha da fraternidade. Esse ano é sobre a educação. Durante toda a quaresma, a imagem de São José, que foi o educador de Jesus, visitou as escolas. Nessa noite nós queremos convidar 12 professores. Nós vamos lavar os pés dos professores. E nós vamos pedir a Jesus que enquanto o pé dos professores forem simbolicamente lavados, que Ele lave também o nosso coração com o sangue dele. Gostaria de convidar então aqueles que foram chamados, convidados para este rito, que saíssem do seu lugar e viessem aqui e tomassem um lugar no presbitério, para que nós fizéssemos este rito nesse momento. As pessoas convidadas podem vir, não precisa vir descalço, pode tirar o sapato aqui. Se você tiver com chulé, o padre coloca a máscara. Bem-vindas, bem-vindos, professores e professoras. Cantemos e façamos o nosso rito do lava-pés. Jesus erguendo-se da ceia, já rebacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não conheces, não terás parte comigo, se não lavar os meus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os meus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu fosse mestre ou Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se, sinal
comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu fosse mestre o Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se nos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Noivos, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quero agradecer às professoras e professor que vieram a nosso convite para este rito de lava-pés. E na pessoa de vocês, recebam o aplauso de toda a nossa comunidade paroquial pelo serviço que prestam educando os filhos de Deus. Que Deus ilumine o trabalho de vocês. Podem voltar ao lugar. Nós agora então vamos fazer as nossas preces na certeza de que o Deus que nos deu até mesmo seu único filho, como ele vai negar as outras coisas? Ele não vai negar. O mais importante ele já nos deu, que foi Jesus. Ele nos dará também o que precisamos. Façamos as nossas preces. A nossa súplica será: santifica-nos, Senhor, com vosso amor. Santifica-nos, Senhor, com vosso amor. Senhor,
Vós que lavastes os pés dos apóstolos, fortalecei a Igreja em seu compromisso com o serviço aos pobres e com a acolhida dos que a procuram. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Vós, que sois nosso Redentor, concedei aos vossos fiéis se associarem cada vez mais à vossa paixão e experimentar a força da vossa ressurreição. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Vós que celebrastes a ceia com os discípulos, ajudai vosso povo a valorizar as celebrações dos vossos mistérios e delas participar de forma consciente e plena. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Vós que destes a vida livremente e por amor, animai-nos a ser presença misericordiosa junto aos pobres e aos que sofrem. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. Vós que sentis a morte dos vossos amigos, tornai o corpo de nossos irmãos e irmãs falecidos semelhantes ao vosso corpo glorioso. Nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com vosso amor. No instante de silêncio, cada um de vocês, cada um de nós, façamos o nosso pedido pessoal a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estes são os pedidos que fazemos ao Senhor com humildade, com fé, confiança. Ouvi-nos por meio do teu único Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Desde o último domingo, fizemos um combinado. Por causa da proximidade da festa de São José no dia 1º de maio, a igreja precisa de doações para fazer os quitutes da barraquinha. O que a igreja precisa está escrito atrás de cada coração que está naquele mural. Você pode pegar lá no fundo da igreja quando você for embora. Você que já pegou o coração e trouxe o mantimento, ali aos pés de São José tem uma cesta grande para o alimento e a cesta pequena para você colocar o mesmo coração que você pegou com o nome da sua família. Os corações nós trazemos para o altar e rezamos pela sua família. Desde já, Deus lhe pague, Deus dê em dobro aquilo que você fizer pela igreja. Cantemos e ofereçamos